Vamos para a palavra Salmo 51. Diz assim: Salmo de confissão. Davi estava se confessando. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, gente, a gente tem que sempre se confessar a Deus. A gente sempre tem que nos arrepender dos nossos pecados. Sabe qual é o problema dos seres humanos? Falar do pecado dos outros. Os seres humanos, eles querem confessar o pecado dos outros. Mas a Bíblia diz para nós confessar o nosso pecado e não o pecado dos outros. Você falar do pecado dos outros não vai te salvar, não vai me salvar, né? Então, para nós sermos salvos, não vai me perdoar. O que vai me perdoar é eu confessar os meus pecados para Deus. E a gente vê, tem muitas pessoas que falam do pecado dos outros, mas não falam do seu pecado, né? Não falam, mas para falar do pecado dos outros são ótimos. Então a gente tem que ter esse momento de confissão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Salmo de confissão, Salmo de Davi para o cantor, quando o profeta Natã veio a ele depois de entrar a Betseba. Então, aqui, o profeta chegou com Davi, falou do que Davi tinha feito, não foi o adultério. O adultério, o que aconteceu? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Davi, ele reconheceu o seu pecado, o seu erro, o adultério, né? O que ele viveu com Betseba, o que ele viveu ali levando a morte do esposo de Betseba, do seu soldado fiel. Então, Davi chegou no momento de arrependimento. É linda essa oração de Davi, essa confissão de Davi. Olha só, e nós temos que ter isso na nossa vida. Confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos erros. Reconhecer os nossos erros perante a Deus para nós sermos perdoados, principalmente agora que a vinda de Jesus está mais próxima. Os últimos tempos que temos para o nosso arrependimento, para a nossa confissão, para a nossa mudança de vida, para a nossa convenção, é agora. É agora, não deixe para depois. E ele diz aqui: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. Deus é bom, Ele é misericordioso. Se nós pedimos perdão dos nossos pecados, reconhecermos nossos erros, Ele nos perdoa, gente. Ele nos perdoa. Ainda estamos no tempo da graça, ainda estamos no tempo da misericórdia, ainda estamos no tempo do perdão. E o Senhor veio com essa palavra aqui falando de confissão e de perdão. Davi chegou no momento que confessou, que se arrependeu, e chegou no momento ao qual houve a conversão na vida dele, porque ele reconheceu o erro dele. Vamos aqui escutar: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Quando nós pedimos perdão de Deus, nós temos que pedir para Ele apagar os nossos pecados. Senhor, me perdoa, apaga os meus pecados e faz uma nova história na minha vida. Escreve uma nova página, me ajuda a ter uma vida nova. Então a gente se confessa para Deus, pede perdão. E aí a gente pede: Senhor, me faz uma vida nova, que eu seja uma nova criatura, que eu não pratique mais o erro, que eu não caia em tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós pedimos perdão, mas pedimos para que Deus venha nos ajudar a sermos transformados, a sermos melhores e não continuar sendo velha criatura e não continuar no pecado. Que Deus vai me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Quando nós pedimos perdão de Deus, nós temos que pedir para Deus nos purificar do nosso pecado. Às vezes você ora pedindo um carro, uma casa, você ora pedindo libertação dos teus filhos, você ora pedindo muitas coisas de Deus, mas você ora pedindo para Deus te purificar. Você ora pedindo para Deus fazer essa oração aqui: purifica-me do meu pecado. Gente, os teus filhos não vão te salvar e você não vai salvar os teus filhos. Teus pastores não vão te salvar e nem você vai salvar os teus pastores. Tu não vai salvar teus amigos, nem teus amigos vão te salvar. Então, quem nos salva? É Jesus.
é o perdão que nós recebemos de Jesus, é a nossa vida entregue para Jesus, mas nós precisamos ser purificados. Nós precisamos ser nova criatura, gente. Então, ter uma vida com Cristo, como alguém falou aí, né? O crente que enganou, o crente que traiu, o crente que está com o marido não sei de quem, porque é um crente que pediu perdão do pecado, mas não pediu a purificação do seu pecado. Não pediu para ser limpo, né? Tem gente que vive pedindo perdão, mas não pede a purificação. Senhor, me purifica, que eu não venha mais cometer esse erro, que eu não venha cometer mais essa prática, é verdadeiramente um arrependimento. Se arrependeu das coisas erradas e pediu a sua libertação. Às vezes você quer a libertação dos teus vizinhos, a libertação do teu marido, dos teus amigos, dos teus filhos, mas não pede a sua purificação, a sua libertação. Acha que está certo só porque ora, porque prega, porque vai para o culto todos os dias, porque está lá na congregação, porque toma Santa Ceia, mas o coração não está liberto, não está purificado. Então, não é porque a gente vive na igreja, porque a gente ora, porque a gente prega a palavra ou fala de Deus, que significa que o nosso coração está liberto e purificado. Então, Davi, ele fez essa oração e ele está aqui nos ensinando, né, que nós pedimos perdão e pedimos para Deus nos purificar, limpar do nosso pecado, para que a gente não volte a ter a prática velha. Não é verdade? Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então nós precisamos, gente, ser purificados, sermos limpos. O que fala em Apocalipse? Aquele que tiver sujo, que se suje mais, mas aquele que tiver limpo, que se limpe mais. Então, todos os dias a gente está procurando se limpar. Quem é que nos limpa? A palavra de Deus. Quem é que nos transforma? O Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus tem o poder de nos converter. Eu não tenho o poder de converter ninguém, mas o Espírito Santo, através da palavra dele, ele te purifica, ele me purifica, ele te liberta, ele me liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que as pessoas que vivem na mentira, elas não querem entrar no lugar onde está pregando a verdade. Elas querem entrar no lugar onde tem mentiras. Por quê? Porque elas não querem ser libertas. Elas não querem ser purificadas. Elas colocaram no meu entendimento que vão ser salvos por Cristo. Então, eu vou ser salvo, eu vou continuar suja. Eu vou ser salvo, eu vou continuar no pecado. Eu vou ser salvo, então eu vou... Para que mudar a minha vida? Para que ter purificação? Para que ter vida nova? Tem gente que quer ser salvo sujo. Tem gente que quer ser salvo sujo. Tem gente que quer ser salvo no pecado. Mas Deus não nos salva no pecado. Ele nos salvou do pecado. Ele nos tira do pecado. Todos os dias ele está te tirando o pecado da tua vida, da minha vida. Minha filha, isso é erro. Meu filho, isso é erro. Minha filha, isso não agrada. Minha filha, isso é sujeira. Tu vai te sujar, tu vai sujar tuas vestes. O que é as vestes? O coração, gente. O coração é as vestes. A nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o nosso coração tem que estar limpo, tem que estar puro, pensamento bom, coisas do céu, coisas do alto, né? Às vezes as pessoas se preocupam tanto com o pecado dos outros. Sabe aquela pessoa, aquele vizinho que se preocupa com a tua vida e não se preocupa com a vida dele? Sabe aquele vizinho que está ali de olho nos erros do teu filho, nos teus erros, nos erros do teu marido, não olha para o erro dele, não olha para a trave no olho, não olha para a trave, mas está sempre olhando o cisco dos olhos dos outros? Pois é esse tipo de pessoa que está no nosso meio, mas não tem purificação, não tem libertação. Acham que estão libertos, acham que estão purificados, acham que estão sendo limpos, mas na verdade eles estão... Como que eu posso me limpar querendo limpar os outros? Não, eu vou me limpar querendo limpar a mim primeiro. Por isso que Deus disse, primeiro a obra é em nós, gente. Os seres humanos, eles querem que a obra seja feita primeiro nos outros, mas primeiro a obra é em nós. Se você quer os teus filhos libertos, você tem que ser o exemplo para o teu filho. E o teu filho tem que te ver orando, teu filho tem que ver com bom testemunho, com prática de cristão, com prática da palavra, gente, né?
Se o Evangelho de Cristo está aí passando por essa dificuldade das pessoas nos acusarem, chamar-nos de mentirosos, de traidores, de enganadores, de lobos, de tanta coisa nos chamam, né? Por causa de quê? Dos maus exemplos. Por causa de quê? De pessoas que não querem sua libertação, que querem ser salvos sujos, que querem se entrar no reino do céu no pecado. E nós não vamos entrar no reino do céu no pecado. Não adianta que ninguém vai entrar no reino do céu se não se arrepender dos pecados, se não houver uma convenção na sua vida. Uma transformação. É sair da vida velha para a vida nova. Que vida nova? Vida com Cristo. A vida de arrependimento. Errei hoje, meu Deus, errei de novo. Me ajuda, me purifica desse pecado. Não quero pecar mais, eu não posso pecar mais. Senhor, hoje eu te sirvo, eu não posso ser mau testemunho, eu não posso ser uma enganadora, eu não posso ser uma mentirosa, eu não posso ser uma adúltera, eu não posso ter essa prática errada. Estamos entendendo? Foi isso que Davi fez. Foi isso aqui, nessa confissão de Davi, ele chegou no momento que ele disse, Senhor, eu não posso mais ser essa pessoa, eu não quero, né? Eu não quero. Então, a transformação na nossa vida só acontece se a gente querer, gente. A gente ora para pessoas para sair do vício, ora para pessoas no relacionamento, oramos por tudo. Mas se você não querer viver com a tua mulher, não vai ter oração que faça você viver, porque você não quer. Se o viciado não quer sair do vício, a oração ajuda, mas ele tem que querer, gente. Estamos entendendo? A gente tem que querer a nossa libertação. A gente tem que querer a nossa purificação. A gente tem que querer a nossa transformação. Os seres humanos, eles estão preocupados primeiro com o quê? Com a vida financeira, com a vida sentimental e com saúde. É isso que os seres humanos se preocupam. Eles esquecem da vida espiritual. Eles esquecem da sua convenção, né? Então, nossas orações têm que ser o quê? O Senhor me liberta, me converte, me purifica, me transforma, né? Depois você pede a sua vida sentimental, a sua vida profissional, a sua saúde. Gente, quem tem Jesus no coração, ele sabe que Jesus vai curar, que Jesus vai libertar, que Jesus vai prover a sua vida financeira. Ele sabe, porque ele sabe que o Senhor está cuidando dele. Entendemos, gente? Então, muitas das vezes você pede a libertação dos outros, mas nem você é liberto. Você pede aí a tua vida sentimental, mas você não está liberta para viver uma vida sentimental. Tem gente que compara o relacionamento novo com o relacionamento velho. Tem gente que teve um relacionamento ruim com uma pessoa e traz para o atual, né? Para aquela oportunidade nova de vida. Então, tem gente que diz, fulano fez isso comigo, você vai fazer isso comigo. São pessoas que não são libertas do passado, que não estão libertas para ter um novo relacionamento, para ter verdadeiramente um relacionamento, né? Então, a gente precisa ser liberto, a gente precisa pedir a nossa purificação. É essa transformação que Davi entendeu e pediu do Senhor. Amém? Principalmente agora que Jesus está voltando, né, gente? Tem gente, principalmente agora que Jesus está voltando, agora que temos que estar limpo mesmo, né? Porque somente os limpos de coração verão a Deus. Somente os que se lavaram pela palavra verão a Deus. Somente aqueles que se lavaram pelo sangue de Jesus verão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que viver como salvos. Nós temos que viver como Cristo manda a gente viver. Nós temos que viver com o exemplo de Cristo, imitadores de Deus, não imitadores do erro, né? Por isso que muita gente diz, esses crentes ladrões, esses crentes enganadores, esses crentes que ficaram me devendo, por quê? Porque o inimigo, ele quer que você não acredite mais no povo cristão, no povo que serve a Deus, no povo que entregou seu coração verdadeiramente para Deus e todos os dias pede perdão do seu pecado, reconhece seu erro e pede melhora da sua vida. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Então, por causa desses, as pessoas generalizam todos, acusam todos, né? Se na tua família tem algum filho que é desobediente, tu não vai poder dizer que todos os teus filhos são desobedientes.
Você vai dizer, esse aqui não me obedece, mas esse me obedece. Esse daqui é preguiçoso, mas esse daqui é trabalhador. Não é assim que você fala? E por que quando é para falar dos crentes, você generaliza? Você diz, todos são mentirosos, todos são enganadores, todos são isso. Por que generaliza? E se na tua família tu presta bem atenção? Aquele que é o bom filho, tu fala que ele é o bom filho. Aquele que é o mau filho, tu fala que ele é o mau filho. Não é assim, gente? Entendemos? Entendemos? Então não fique aí acusando todos, generalizando todos, não. Vamos prestar bem atenção, porque eu conheço as minhas transgressões. Davi disse, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi, ele chegou aqui ao ponto de reconhecer o pecado dele. Então é isso que a gente tem que ter, gente, reconhecimento. Deus, eu estou errando. Deus, eu estou errada. Deus, isso aqui não é o que tu me ensina. Isso aqui não é o que tu manda eu fazer. Isso aqui não é o que tu queres que eu faça, que tu é o que tu queres que eu viva. Então eu tenho que reconhecer. E Davi chegou nesse momento que ele reconheceu os erros dele. Davi reconheceu o que faltava nele. E ele viu que ele viu a necessidade de mudança. Ele viu. Quem era Davi, gente, quando ele adulterou? Ele era rei. Quem era Davi quando ele adulterou? Né? Era ungido de Deus. Davi foi quando ele adulterou, ele era ungido de Deus, né? Mas adulterou, ungido. Tá entendendo isso? Que Davi, como ungido, Deus mandou Samuel, né? Ungir a Davi. Ele foi ungido. Ele foi levantado como rei, mas ele adulterou. Faltava o que esse rei? A convenção. Faltava Davi viver esse arrependimento, essa confissão. Faltava Davi, ele já era ungido, mas não era convertido. Olha só, tá vendo? Quantos ungidos tem por aí que estão no adultério, que estão na fornicação, que estão aí fazendo práticas erradas, mas são ungidos, né? São ungidos. Não é verdade? Falta o quê? Uma confissão para Deus. Falta o quê? Um arrependimento. Falta o quê, Senhor? Eu tenho que criar vergonha na minha cara e parar de fazer esse pecado. Eu tenho que criar na vergonha na minha cara e verdadeiramente ser o teu exemplo. E verdadeiramente ser representante de ti. Porque representar Deus, gente, é muito sério. É muito sério representar a Deus. Você tem que ter uma vida de renúncia, uma vida de confissão, uma vida convertida, uma vida de arrependimento, uma vida com Deus para representar a Deus. Porque tem gente querendo representar a Deus de qualquer jeito, né? Davi estava representando a Deus nas batalhas de qualquer jeito, mas chegou o momento que ele tinha que ser convertido. Chegou o momento que ele tinha que ser transformado. Sabe por quê? Porque aquele que vem para a presença de Deus, ele não fica de qualquer jeito. Então chegou o momento da conversão de Davi, chegou o momento da transformação de Davi, chegou o momento do arrependimento de Davi, chegou o momento da confissão de Davi. Não adianta, você pode vir pecador, a gente vem sujo, mas na presença de Deus nós seremos transformados. O que foi que Davi disse? Não tira o teu espírito da minha vida, porque somente o Espírito Santo de Deus pode te converter, pode converter os teus filhos. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos transformar, nos levar ao arrependimento. Então, antes de você buscar um casamento, uma casa, uma cura, em vez de você buscar os teus pedidos, peça para Deus a tua conversão. Peça para Deus a tua libertação. Peça para Deus, se arrependa dos seus pecados e confesse os seus pecados para Deus, não para mim, não para ninguém, mas para Deus. Reconheça que você está precisando de mudança na tua vida. Nós temos que reconhecer que nós precisamos de mudança na nossa vida. Escute a palavra de Deus que você vai ser abençoado. Escute a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então ele continua aqui, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Olha só, então Davi adulterou, Davi tirou a vida, né, de alguém, foi ali, tramou tudo, e o que aconteceu? Ele está dizendo, somente contra ti pequei.
somente contra ti pequei. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi foi confessando tudo, né? Tudo. Desde quando ele nasceu, ele foi confessando tudo aquilo que ele sentia no coração dele, né? Tudo aquilo que estava ali guardado no coração de Davi veio para fora no dia da confissão. Aí ele continua: eis que amas a verdade. Deus ama a verdade, gente. No íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Então, só Deus para nos dar a verdadeira sabedoria, a sabedoria celestial, não a sabedoria humana. Não a sabedoria humana que é animal, mas a sabedoria divina. E Davi, ele aqui estava falando tudo isso. Eis que amas a verdade. Deus ama a verdade, gente. Então é uma prática que nós temos que ter, é a verdade. Uma pessoa que quer a sua conversão, ela vem com arrependimento. Ela não vem julgando ninguém, ela não vem acusando ninguém, ela não vem blasfemando da palavra de Deus. Quando Davi aqui, ó, se arrependeu, reconheceu o seu erro, que ele queria a conversão dele, ele veio aqui se arrependendo. Agora, se uma pessoa entra aqui blasfemando de Deus, falando mal de mim, eu nem ligo, gente. Eu não ligo para quem fala mal de mim. Né? Isso não entra no meu coração que as pessoas. Quem fala mal de mim é porque não me conhece. Porque as pessoas não conhecem os outros, fica falando mal dos outros, né? Então, quando você conhece alguém, você nem fala mal daquela pessoa, você sabe quem é a pessoa, o momento dela bom, o momento dela ruim, ainda o que falta nela, você sabe quem ela é, não é verdade? Então, uma pessoa que quer verdadeiramente ter Deus na sua vida, que quer Deus, ele vai entrar aqui na live em arrependimento, pedindo oração, querendo Deus. Ele não vai entrar aqui na live zombando da palavra de Deus, desrespeitando os outros, brincando. Não vai entrar desse jeito. Então eu silencio, se precisar, eu bloqueio mesmo. Porque o próprio Jesus ensinou. E Jesus ensinou nós levarmos o evangelho aos aquebrantados de coração. Ensinou nós levar o evangelho aos aquebrantados de coração. Quem é os aquebrantados? São aqueles que chegaram como Davi chegou aqui, confessando seus pecados, se arrependendo, reconhecendo que precisa de mudança de vida. Então, gente, a gente precisa de tanta coisa, mas a gente esquece de pedir essa mudança de vida na nossa vida. A gente se preocupa em orar, Senhor, abençoa o fulano, abençoa o casamento do ciclano, abençoa os filhos, liberta os filhos, dá o trabalho, dá a cura, mas a gente esquece de dizer, converte. Então, a gente tem que orar pedindo a convenção, né? A nossa, a dos filhos, a do marido, quem tem marido, da esposa, quem tem esposa. Tua esposa não é convertida? Peça a convenção, mas comece pedindo a tua convenção primeiro, porque primeira obra é em nós. Primeira obra é em nós. Estamos entendendo, gente? Então, aquele que Davi chegou nesse ponto, era ungido de Deus, mas faltava ser convertido. E é isso que muitas das vezes você tem vivido dentro da igreja, né? Você vê pessoas que estão dentro da igreja, que são ungidas, mas ainda falta se converter. Davi era ungido, gente, mas faltava a conversão na vida dele. Todos os dias, Senhor, me converte, Senhor, ainda preciso melhorar nisso, Senhor, meu Deus, eu preciso, Deus. Vivo me arrependendo, vivo reconhecendo, Senhor, ainda não consegui, ainda não passei nessa. Me ajuda, às vezes é pequenas coisas, gente, não é não é coisas gravíssimas, mas é coisas que ainda precisam ser mudadas em nós, né? Às vezes a gente analisa a nossa vida, você analisa a tua vida, quem você era e quem você é hoje com Deus, né? Com Deus. Uma madrugada dessa, o que eu estou fazendo aqui na live, né? O que eu estou fazendo em plataforma de TikTok? O que eu estou fazendo nessa plataforma? Como a Suzana disse, não tem nada a ver com a minha vida. E não tem nada a ver com a minha vida. Eu estou aqui para quê? Para levar o evangelho, para orar por vidas. Esse trabalho não é nem tão bem aceito.
aceito na plataforma, porque a plataforma ela gosta das pessoas que fazem batalha, das pessoas que chamam a atenção do povo, para quê? Para ter crescimento, né? Para ter crescimento na plataforma, para ter engajamento, para que ter isso, para ter aquilo. Então, eu fico, é como se eu tivesse, meu Deus, parece que eu estou num lugar que não é para mim estar. Não é que eu não seja para mim não estar, mas é que eu não sei trabalhar como é o trabalho aqui, né? Entendemos, gente? Então vamos lá continuar. Eis que amas a verdade. No íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus ama a verdade. Nós não somos perfeitos, gente, mas nós temos que ser verdadeiros. Então, o que agrada a Deus é uma oração sincera, uma oração verdadeira. Não existe oração poderosa, existe um Deus poderoso. Não existe uma oração de prosperidade, existe a obediência que te leva a prosperar. Todo aquele que é obediente prospera na sua. O que é prosperidade, gente? Não é você ficar milionário, não. Prosperidade é você ter êxito na vida, é saber viver no pouco, é saber viver no muito, é saber viver em paz na situação que você estiver. Davi era próspero ou não era? Era, ele era rei, gente. Davi era próspero, ele era próspero, né? Mas o que ele não era? Convertido ainda. Davi era ungido, mas não era convertido. Então, unção na nossa vida não significa que nós somos convertidos ainda. Entendemos o que o Espírito Santo está falando. Às vezes você fala lá daquele pastor, aquele pastor é ungido, mas está fazendo, ele é ungido, mas não é convertido. Ora para Jesus converter esse pastor, ora para Jesus converter essa pessoa que você está falando mal dela. Porque é uma ungida, mas não é convertida ainda. E chegou o ponto que Davi, além de ungido, se converteu. Que palavra, né, gente? Eu fico maravilhada com Deus. Só a palavra de Deus para nos ensinar. Só a palavra de Deus, né? Só a palavra de Deus, gente. Porque você aprendeu, a gente vê tanta gente falando dos ungidos, mas, oh meu Deus, olha só. Davi ungido, faltava ser convertido. Tá vendo, gente? Tá vendo? Então, ore aí pelos ungidos de Deus. Por isso que eu digo, orem pelos pastores. Às vezes vocês só querem orações. Quer oração de quem ora, quer oração de pastor, quer oração de tanta gente. Mas você ora por esses líderes? Você ora por essas pessoas que oram pela tua vida? Gente, nós somos carne que nem vocês. Nós estamos propícios ao pecado que nem vocês, às falhas que nem vocês. Não é verdade? Então aprendemos aqui que Davi, como ungido, ainda não era convertido? Aprendemos aqui? Então vamos aprender. Quando você falar do ungido, você vê que esse ungido está aí fazendo coisas erradas, você vai começar a orar, né? Para que ele seja convertido. Pai, tu já ungiu ele, né? Se a unção veio de Deus, tu já ungiu ele, agora converte. A única coisa que está faltando agora, Senhor, é ele ser convertido, ou ela ser convertido, né? Aprendemos mais uma coisa que eu aprendi para orar. Olha só, aprendi a orar, vou orar agora desse jeito. Vou orar agora desse jeito, gente. Olha que maravilha, eu fico feliz com os ensinamentos de Deus. Como diz o meu filho, pão quentinho da padaria de Jeová. Meu filho, quando prega a palavra, gente, ele está pregoando a palavra e ele começa. É quando Deus dá umas revelações dessa da Bíblia, ele diz bem assim: olha, Deus está me dando um pão quentinho da padaria de Jeová. E agora me lembrei dele, é verdade. Vou começar a orar assim, não é? Cristal, querida. Vamos lá. Eis que a iniquidade foi. Não, deixa eu ver. Eis que amas a verdade. No íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Nós temos que pedir a nossa purificação. Lava-me e ficarei mais branco
do que a neve. Então, o próprio Jesus, ele disse que ele vai fazer nós ficarmos brancos que nem a neve. A nossa alma, pelo amor de Deus, não estou falando de cor, estou falando de alma. Estou falando de alma, estou falando de salvação, não estou falando de cor, pelo amor de Deus. A alma pura, estou falando de coração puro, né? De coração limpo, não um coração em trevas, mas um coração em luz. Aqui a palavra de Deus, ela está falando de coração limpo, coração puro, não coração cheio de ódio, não coração em trevas, em ódio, em mágoas, em mentiras. A mentira é uma das sujeiras que suja a nossa alma. Por quê? Porque Deus ama a verdade. Deus ama a verdade. Então é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado de não mentir, de aparentar ser o que não somos, de querer ter essa aparência de enganar os outros. Tá com mentira, tá com o coração sujo, seja você, irmã, eu gosto disso, irmã, eu sou assim, mas seja verdadeiro. Quem vai te transformar é o Espírito Santo. Você não precisa chegar aqui numa live cristã mostrando que eu sou a certinha, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Não, você não precisa. Você pode dizer, irmã, eu gosto disso, eu ainda gosto daquilo outro, eu gosto de fumar, eu gosto de beber, eu ainda sou assim, mas seja verdadeiro. Que o que agrada a Deus é a verdade, gente. É a verdade. É a verdade que agrada. E chegou o momento aqui da verdade de Davi. Ele reconheceu, ele se confessou, ele pediu a libertação dele, ele pediu a purificação dele, ele pediu a conversão dele. Entendemos? Entendemos? Esconde e deixa eu ver aqui. E aí ele pede, né, para o Senhor lavá-lo, purificá-lo. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. É, gente, Deus ele quebra os vasos. Davi sabia que ele chegou a um ponto que Deus estava quebrando ele. E ele fala aqui, eu escutei uma pessoa falando isso, que nas orações dela, ela disse para Deus, Deus, os meus ossos estão quebrados. Quando ela falou isso, eu me lembrei da oração de Davi, né? Ela estava conversando comigo essa semana e ela disse, eu falei para Deus, Deus, meus ossos estão quebrados. Ela fez essa oração aqui, entendeu? E Davi chegou a esse ponto e disse para Deus, né? Esconde a tua face dos meus pecados. Não, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então, que Deus apague os nossos pecados, apague todas as nossas iniquidades. Se nós nos confessamos, nos arrependemos, nas nossas orações estamos dizendo, Senhor, nós estamos aqui como Davi, Senhor, preciso ter o coração limpo, purificado, apaga esses pecados do meu pensamento, que esses pecados não venham mais no meu pensamento, não venha mais fazer parte da minha vida, dos meus desejos, dos meus pensamentos, que o meu corpo te deseje, né? E não deseje o pecado. Davi, ele mesmo fala, né? O meu corpo te deseja, né? Davi, gente, Davi, ele tinha uma vida ainda errada, né? Mas ele sempre foi um adorador de Deus. Sempre foi um adorador de Deus. Agora acontece o quê? Que chegou o ponto da conversão de Deus, de Davi. Chegou o ponto da conversão desse momento aqui maravilhoso, onde eu acredito, quando eu estudo esse salmo, eu acredito que nessa hora Davi verdadeiramente se tornou um homem segundo o coração de Deus. Eu acredito que aqui nesse arrependimento, nessa confissão, foi o dia do milagre de Davi. Foi o dia não de ser um ungido, mas de ser um convertido. Eu amo esse salmo porque me ensina a orar, né? Ele é um exemplo. A palavra de Deus, ela é para ser seguida, ela é para ser imitada. A palavra de Deus, ela é que nos ensina, né? Nos ensina a orar, nos ensina a conversar com Deus, nos ensina. Olha aqui, Davi fala: tu amas a verdade, tu amas a verdade. Assim como ele odeia a mentira, né? Tu amas a verdade. Tem gente que ama a mentira, gente. Tem gente que ama a mentira, mente tanto que acha que está falando a verdade, né? Ama tanta mentira que no entendimento deles eles estão sendo verdadeiros, de tanto que ama a mentira.
E aquele que ama a verdade, ah, meu Deus, ele não consegue ter comunhão com quem mente. Comunhão que eu digo, tá lá na roda deles, na mesa deles, na convivência deles. Por quê? Porque a pessoa que está na verdade, ela vai querer confrontar o que está na mentira. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Aí tem duas coisas que acontecem. Ou o que está na mentira se arrepende, ou o que está na mentira se afasta de você. Porque sabe que você vai confrontar ele. Porque Deus, ele corrige, ele nos corrige, gente. Então, o teu amigo não é aquele que te aceita nas tuas mentiras. O teu amigo é aquele que chega contigo e diz assim: ei, tu tá mentindo, tu é enganador, tu tá assim. Por quê? Porque ele quer que tu saia da mentira. Ele não quer ele não quer, não está dizendo que ele é melhor do que você, mas ele está lá falando: ei, tu tá mentindo, não é para te ser assim, não é para te ser enganador, não é para te ser essa pessoa. Então, aqueles que vivem na verdade, ele vai confrontar os que vivem na mentira. Ele vai confrontar, por quê? Porque conhecereis a verdade vos libertará. E a pessoa que te ama, ela vai dizer: tu tá errado, eu amo você, eu não quero que você caia nisso, eu não quero que você viva isso. O que Deus tem para você é melhor para a tua vida. Apesar que, enquanto não houver um arrependimento, as pessoas, elas não vão aceitar a verdade. Elas só vão aceitar a correção quando elas se arrependerem. Quando elas se arrependerem, que elas reconhecerem que verdadeiramente estão vivendo a mentira, que estão vivendo o engano, que estão vivendo não segundo a vontade de Deus, mas segundo a vontade delas, aí sim acontecerá o que aconteceu com Davi aqui. Aí ele continua, deixa eu ver aqui. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O espírito, ele é reto, mas ele precisa ser renovado. Outra coisa aqui que Davi está ensinando na sua oração, né? Pedido lindo, cristão, verdade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E nas suas orações, eu não estou mandando você falar, analisa aí. Você pede casa, você pede marido, você pede vida sentimental, você pede dinheiro, trabalho, você pede saúde, mas você tem pedido para Deus, para você ter um coração puro e para que Deus renove um espírito reto? Meu Deus do céu, gente. Não é que você não vai pedir casa, casamento, saúde, nada. Não estou dizendo para você não pedir isso. Mas nas nossas orações, nós temos que ter esse pedido na nossa vida. Purifica, Senhor, o meu coração. Purifica, Senhor, o meu coração e renova em mim um espírito reto, porque todos os dias nós precisamos de um espírito reto. Nós precisamos, o espírito ele é reto, mas ele precisa de renovo, de retidão. É isso aqui que o Davi estava falando, né? Renova, purifica o meu coração. A gente quer a purificação dos nossos filhos, você quer a purificação do teu marido, da tua esposa, mas muitas das vezes você não está purificado. Entendeu? Lembra lá que eu orava pelos meus filhos, orava pelos meus irmãos, orava por tanta gente. Eu, principalmente, estou de filhos, né? Aí Deus disse: primeira obra em ti. Quando Deus falou isso, eu digo: opa, tem alguma coisa errada na minha vida. Aí, primeira obra em mim. Aí eu comecei a pedir por mim, comecei a se preocupar mais comigo e deixei a meus filhos na mão do Senhor. Nas suas orações, lembre de você pedir isso. Cria, Senhor, em mim um coração puro. Oh, meu Deus do céu, cria em mim, Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora. Fui corrigida disso. Fui corrigida disso que Deus usou alguém para mim e disse que eu orava por todos, mas não orava por mim, né? Às vezes a gente quer ajudar tanta gente e a gente vai se afundando. A gente ora, se preocupa, né? Deus, aquela pessoa precisa, mas nós precisamos orar pedindo renovo. Nós precisamos orar para que a gente não caia em tentação. Nós precisamos orar muito, muito por nós também, gente. Não é só pelos outros.
Ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Pessoas pedem oração para pessoas que estão enfermas, eu sempre digo, Deus, não é o tempo de tu colher, então levanta da UTI, levanta desse leito, porque a vontade de Deus é boa e perfeita, né? Então eu não posso pedir para Deus curar se Ele quer levar. Ele que sabe os planos dele, e todos nós iremos voltar para Deus, né? Eu já disse, a carne voltará para o pó, então ninguém vai virar pedra na terra, não. Pelo contrário, a pedra vai ser quebrada. Então, se não é vontade de Deus levar, ele levanta do leito, levanta da UTI, levanta desse câncer, levanta da paralisia, levanta dessa sequela de AVC. Deus levanta você dessa situação, porque não é tempo dele te colher. Amém? Lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi já era ungido, né? Davi já cuidava de ovelhas. Davi foi ungido. Depois Davi foi para a guerra, derrubou o gigante, não é isso? Venceu muitas guerras do Senhor. E depois Davi adulterou, né? E aí o que aconteceu? Davi foi preciso Davi chegar ao ponto de pedir a conversão dele, porque ele era pastor, ele era ungido, né? Davi foi pastor de ovelhas. Davi era pastor, era ungido, já era rei, mas não era convertido. Agora, Davi, ele disse, né? Pediu a conversão dele, a purificação dele, e falou para ele: não retire de mim o teu Espírito Santo. Então, em todas as situações de Davi, o Espírito Santo estava com Davi. Por isso aqui que Davi disse: não retire de mim o teu Espírito Santo, né? Então, todas as situações, o Espírito Santo estava aos ouvidos de Davi, né? Falando com Davi. Contanto é que ele usou o profeta para falar com Davi sobre o pecado de Davi, e foi aí que Davi se rasgou com o seu coração. Foi aí que Davi, eu acredito que ele se envergonhou, né? Que ele se envergonhou. O próprio Deus disse para Davi: Davi, se tu queria mais mulheres, eu teria te dado, não foi? Não precisaria tu pegar a mulher do teu criado, não foi isso? Então, louvado seja o nome do Senhor. Davi falou: não retira teu espírito de mim. E ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. Gente, o que mais a gente vê são pessoas sem alegria de salvos. São pessoas que dizem que ora, que prega, que está na igreja, mas vivem numa tristeza. Não é a alegria do mundo, gente, é a alegria de ser salvo, é a alegria de ter Cristo na sua vida, é a alegria de ter o nome estar escrito no livro da vida. Às vezes você está sofrendo por causa do casamento, por causa dos filhos, por causa da saúde, por causa que não tem casa, por causa que não tem dinheiro, está sofrendo por tanta coisa, estando com teu nome escrito no livro da vida, estando na igreja, estando orando, estando ceando, estando vivendo com Deus, às vezes até adorando a Deus, mas não está alegre, não tem essa alegria dos salvos, e nós temos que ter. Torna a dar-me, ele pediu para Deus, torna e dar-me a alegria da tua salvação. Quando Davi viu que ele adulterou, o pecado dele, quando o pecado dele, né, estava aos olhos de Davi, o que foi que aconteceu? Ele teve o entendimento que ele podia perder a salvação dele. Ele não se sentia como salvo, porque o pecado nos condena, porque o pecado nos mata, não é verdade? Porque o pecado nos afasta de Deus. Então, nesse momento aqui, Davi ele estava nessas condições, sem sentir a alegria de salvo. Por quê? Porque a mente dele, o pecado dele estava à frente dele, foi isso que ele disse, né? O pecado dele estava ali na sua frente, na sua mente, estava acusando. Ele sabia que ele tinha feito algo errado, por isso que ele não tinha alegria do salvo. Então, o perdão nos dá alegria de salvo. Então, foi isso que Davi fez nas suas orações. Torna é dar-me alegria da tua salvação. E sustém-me com o teu espírito voluntário. Aí ele estava pedindo para que o Senhor sustentasse a Davi,
que o Espírito de Deus sustentasse Davi. E é isso que precisamos, que o Espírito de Deus nos sustente, né? Nas minhas orações eu peço muito isso, para que Deus sustente você nessa luta, nessa guerra, na fé, no caminho da verdade e da vida, que Ele sustente você, que Ele me sustente. Então entendemos que o pecado faz a gente não ter alegria do salvo. Era isso que Davi estava vivendo. E ele pediu agora: dar-me a alegria da tua salvação, dar-me a alegria do teu perdão. Porque quando nós confessamos o nosso erro, nós queremos o perdão de Deus, né? Então, quando a gente sabe que Deus nos perdoa, a gente sente alegria. A gente vive a alegria do salvo. Aqui na terra, hein? Nesse mundo de tristeza, nesse mundo de aflição, nesse mundo de pecado, mas a gente está na alegria dos salvos, da salvação. Então, depois que ele confessou o pecado, depois que ele se arrependeu, depois que ele pediu para o Senhor não tirar o Espírito Santo, depois que ele pediu a purificação do coração dele, ter novamente alegria no coração dele, olha o que ele fala. Depois de tudo isso, ele disse o quê? Então ensinarei aos transgressores, oh Jesus amado, aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Olha só, Davi era pastor, Davi era ungido, mas Davi não era convertido. E aí o que acontece? Davi é ungido, Davi era pastor, foi ungido, foi rei. Aí Davi pediu a sua conversão, agora ele diz o quê? Ele diz isso. Depois da conversão dele, ele ensinaria os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Davi só foi ensinar depois da conversão dele. Olha só, gente. E tem tanta gente ensinando, porque é pastor, porque é ungido, porque é rei, mas falta ser convertido. Aí Davi foi pastor, foi ungido, foi rei, e depois pediu a conversão dele para poder ensinar as pessoas os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus, e os pecadores a ti se converterão. Estamos entendendo? Olha como às vezes as pessoas começam o ministério errado. Começam o ministério, né? Recebeu um som, já quer ensinar os outros. Mas foi convertido, né? Somos convertidos para ensinar os outros. Olha, isso é tremendo, né, gente? Isso é tremendo, isso é muito sério, muito sério, muito sério. E a palavra de Deus é maravilhosa, maravilhosa. Livra-me dos crimes de sangue. Agora, Davi, né? A gente sabe que ele foi aquele homem de batalha que houve muito, muito derramamento de sangue. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação. Então a minha língua louvará altamente a tua justiça. Aí Davi, pronto, né? Davi já era adorador. Imagine ele convertido. Como que Davi como eu fico imaginando, né? Como Davi se tornou depois de convertido. Porque Davi já era adorador, né? Ele já era adorador. Aí convertido ficou mais adorador a Deus. É maravilhoso isso, né? Eu amo a história de Davi, gente. Eu amo a história de Davi. Eu gosto muito, muito, muito da história de Davi. Davi e de Paulo. Davi e Paulo são os dois que eu gosto. E diz mais: abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleita em holocausto. Deus, ele gosta da nossa obediência, né? Ele mesmo fala isso. Deus, ele se agrada da nossa obediência, não é do nosso sacrifício. Não deseja sacrifício, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Olha qual é o sacrifício que Deus quer de nós. O que Davi fez aqui, confessou os seus pecados, falou suas fraquezas, reconheceu que precisava ser convertido. Interessante, né?
que Deus, ele pega, o que veio na minha memória agora, no meu coração, Deus, ele pega as coisas loucas. Davi era um louco, né? Imagine Davi pequenininho enfrentando um gigante. Aí foi muita loucura, alguém pequeno, sem armaduras, né? Enfrentar um gigante. Só que Davi, mesmo ele sendo louco, ele tinha fé em Deus. Ele sabia quem era Deus, né? Davi mesmo adulterando, ele sabia quem era Deus. E por ele saber quem era Deus, o que aconteceu? Ele chegou ao arrependimento. Ele chegou ali a pedir a conversão dele. Davi chegou ao ponto de dizer: Senhor, agora eu quero ser purificado, convertido, para me ensinar as pessoas a se converterem ao caminho da verdade e da vida. É maravilhoso, né, gente? Meu Deus do céu, a palavra de Deus é maravilhosa, é maravilhosa. A palavra de Deus me leva às alturas, traz o céu para mim, e eu subo ao céu na palavra. Meu Deus do céu, eu fico maravilhada com a palavra de Deus. Ganhei o dia hoje, já recebi a minha vitória hoje com essa palavra. Já recebi, porque eu vi o que Deus falou aqui. Tremendo, mas algo que eu aprendi mais a orar, né? Vamos lá? Vamos já encerrar, falta pouco. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor, pois não deseja sacrifício. Não deseja sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Tá vendo? Você quer vitória? Então quebranta o teu coração que ele vai te dar a vitória. Ele está dizendo aqui, gente, um coração aquebrantado na presença dele, ele não despreza, ele vai te dar o que você pede. Mas primeiro aquebranta o teu coração. Aquebranta o teu coração na presença de Deus. Confessa teus pecados. Às vezes tu está querendo a libertação dos outros, mas ainda você não se converteu. Você não reconheceu que você precisa ser um convertido para ensinar às pessoas o caminho da verdade e da vida. É isso que o Senhor quer que a gente entenda, gente. A mãe está orando pelos filhos. Lembra lá que quando eu orava pelos meus filhos, o Senhor disse: a primeira obra em ti. Eu entendi. Deus estava dizendo: primeiro eu estou te convertendo, depois eu vou ser com teus filhos. Eu entendi muito bem o que Deus falou comigo. Primeira obra é em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Independente de templos, a convenção não vem dos templos. O templo é o lugar de adoração a Deus. O templo é o lugar de oração. Mas a convenção, gente, quem dá não é o templo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos converte. Por isso que Davi disse: não tira teu Espírito de mim, porque o Espírito Santo na nossa vida, ele está nos convertendo. Ele está nos convertendo. Ele está te levando ao arrependimento, ele está te levando a ser nova criatura. Nova criatura. Sabe aquela mãe que diz pro filho: tu não pode mentir, mas ela mente. Tá entendendo? Você já viu isso? As mães que dizem pro filho: tu não pode mentir, mas a criança pega a mãe mentindo. Às vezes chega alguém para falar com a mãe, aí a mãe tá lá na casa. Aí a mãe não quer receber a pessoa, manda o filho: diz que eu não tô, diz que eu tô dormindo, né? Aí o filho vai mentir. A mãe disse pro filho não mentir e ela mesmo mentiu. Então, tá entendendo, gente? Tem gente que é assim, que tá dizendo para você não mentir, mas tá mentindo. Tá dizendo para você não adulterar, mas tá adulterando. Tá dizendo para você não roubar, mas tá roubando. Tá dizendo para você não fazer as coisas erradas, mas tá fazendo. Foi isso que Davi chegou ao ponto. Era um pastor, era ungido, era rei, mas não era convertido. Estamos entendendo agora o que tem acontecido? Tem pessoas que é ungido, que é pastor, ou pastora, ou missionária, sei lá o que for, tá entendendo? Alguém que serve a Deus, foi ungido, mas não é convertido. Então nós, como os ungidos de Deus, ungidas de Deus, precisamos chegar a esse momento que Davi chegou. Pedir a nossa conversão, nossa purificação, para ensinar os outros o caminho da verdade e da vida. Entendemos, gente? Você quer ensinar os teus filhos no caminho certo, mas nem você está no caminho certo.
Está lá na prática errada. Às vezes teu filho foi pego no adultério, a mulher chega lá com o pai, né? Olha, seu filho fez isso comigo. O pai também está no adultério, vai querer ensinar o filho. Aonde, gente? Estamos entendendo? Estamos entendendo o que Deus está nos ensinando agora? E aí vamos continuar. Faz o bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros. O que foi que Deus disse para nós? Sejam meus filhos amados, né? Sejam meus imitadores. Então, se eu tenho que imitar, eu tenho que seguir o quê? Os exemplos, a prática de Deus, não é? Aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. Isso mesmo, interessante, né? Então, esse negócio de dizer faz o que eu mando e não faz o que eu faço é totalmente errado. Porque eu tenho que mandar vocês fazer e fazer junto com vocês. Por isso que eu digo que a palavra prega primeiro para mim. Eu tenho isso, eu aprendi. Isso foi uma coisa que eu aprendi com os pastores, né, pregando. E primeiro a palavra vem para nós, porque quando você pega a palavra e joga para os outros, lança para os outros, semeia para os outros, não recebe por você, quando pensa que não, você cai. Sabe por quê? Porque você mandou os outros para fazer e você não fez. Por isso que primeiro a obra em nós. Vamos lá terminar? Faze o bem ao Sião segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerá novilhos sobre o teu altar. Amém? Agora Davi estava pronto. Agora Deus ouviu a oração de Davi, converteu Davi, transformou Davi, que Davi chegou a ser um homem segundo o coração de Deus. E assim nós vamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Jovens segundo o coração de Deus.